Olá, sejam todos bem-vindos ao evento que celebra 15 anos do Departamento de Engenharia Biomédica da UFRN. E para celebrar essa data, nós convidamos agora o professor Jorge Henriques, que é professor associado com habilitação no Departamento de Engenharia Informática da Universidade de Coimbra. Seus principais interesses de pesquisa são metodologias de inteligência computacional com aplicação à análise de biosinais, diagnóstico, predição e decisão, em particular no contexto clínico. É também pesquisador sênior do Centro de Informática e Sistemas da Universidade de Coimbra e coordenador do Grupo de Computação Adaptativa. Nosso convidado vai abordar o tema Engenharia Biomédica, Perspectivas em Saúde Digital. Seja muito bem-vindo. E podem bater palma. Posso falar aqui? Bem, nem sei se é boa tarde, se é boa noite. É mais boa noite. Conseguem ouvir-me bem? Tá, bem. Antes de mais, gostava de agradecer o convite. É um prazer estar aqui. Já cá tinha estado 2 vezes na universidade, mais uma vez. É sempre um prazer. Agradeço muito o convite que me foi feito. Portanto, foi-me feito o desafio, que é um desafio, acreditem, porque em 2 ou 3 dias fazer alguma apresentação de jeito, digamos assim, foi um desafio. E aquilo que tentei fazer foi, portanto, falar sobre engenharia médica, algumas perspectivas de saúde digital. Confesso que fui um bocado tendencioso, portanto, a minha ideia original era ser um bocado genérico e falar de muitas coisas, depois comecei a ver que se calhar não era muito fácil e optei por orientar mais as coisas para aquilo que nós fazemos no SISUC. Portanto, eu vou falar um bocado de saúde digital e vou falar um bocado daquilo que nós fazemos no SISUC, que tem muito a ver com inteligência artificial, análise de dados, como agora foi dito. Portanto, esse é mais a orientação daquilo que vou aqui tentar falar. Além disso, vou começar por contextualizar um pouco a engenharia biomédica em Coimbra, que também, vendo bem, vai suportar um pouco aquilo que depois eu vou contar. E a minha história anda um pouco à volta da engenharia informática, da engenharia biomédica em Coimbra e daquilo que se lá faz. Portanto, em primeiro lugar, quem não conhece, bem-vindo à Universidade de Coimbra. A Universidade de Coimbra, e para quem não conhece Coimbra, Coimbra fica mais ou menos a meio de Portugal, ali, e Portugal é um cantinho da Europa, bem pequenino. Foi fundada em 1290, para quem não conhece, é uma universidade bastante antiga, das mais antigas do mundo, diria eu, foi fundada por Dom Dinis, está em Coimbra desde 1537, portanto há 700 e não sei quantos anos. É uma cidade, para quem já lá esteve, e aqui muita gente já esteve em Coimbra, peculiar, é uma cidade dos estudantes, como se costuma dizer, é património mundial da Unesco, portanto é uma cidade onde se passam, acho eu, uns bons tempos. Eu, como a Carolina há pouco dizia, foi nascida e criada na universidade. Eu fui criado e nascido em Coimbra, portanto é a minha cidade. Gosto bastante de Coimbra. A Universidade de Coimbra tem 3 grandes campos. Tem o campo, o Polo 1, como nós chamamos, que é a Universidade Antiga, onde existem aqueles cursos tradicionais, ainda lá está a Física, as Matemáticas, a Química, ficou tudo lá em cima. Cá para baixo, e quando eu digo cá para baixo, porque a cidade é como viram há pouco, é aqui um morro e depois desce. Cá em baixo temos o Polo 2, onde estão todas as engenharias, onde eu estou, na Engenharia Informática, e depois tem lá em cima o Polo 3, é o hospital, é um grande hospital, o maior da Península Ibérica, e existe também aqui a Faculdade de Medicina, de Farmácia, portanto a Universidade organiza-se segundo estes 3 grandes campos. Portanto, há 8 faculdades, não vale a pena estar a dizer quais são elas todas. Aquela que nos importa e que me diz respeito é a Faculdade de Ciências e Tecnologia, e dentro da Faculdade de Ciências e Tecnologia há os cursos de Ciências, Arquitetura, Ciências da Terra, Ciências da Vida, Física, Matemática e depois as Engenharias, Civil, tal, e a Informática. Tenho ali destacado Física e Informática e já vamos ver porquê. É aquilo que nos interessa aqui hoje, é o curso de Engenharia Biomédica. E a Engenharia Biomédica em Coimbra não tem um departamento como aqui. A Engenharia Biomédica existe no departamento de Física e é uma colaboração entre vários departamentos. Mecânica, Medicina, Informática, Eletrotécnica e Química. Nós, já lá vou. Além disso, está organizado em 5 grandes ramos. Não sei como é que
Portanto, temos o ramo de informática clínica, biomateriais, imagens, bem, não vale a pena também estar a dizer isto tudo, porque o que me interessa, e era aqui que eu queria chegar, no meio disto tudo, é que o ramo de informática clínica é por nós coordenado no Departamento de Engenharia Informática e basicamente aquilo que os alunos que vão para este ramo aprendem é processamento de biosinais, análise de informação, data science, machine learning, essas coisas aplicadas a construir modelos de predição e de diagnóstico e falamos também um pouco de interoperabilidade de standards clínicos, não sei se já ouviram estes chavões, HL7 e DICOM, portanto é aquilo que nós fazemos. Portanto isto é o contexto inicial que eu queria dar, portanto apesar de reconhecer e toda a gente saber que a engenharia biomédica tem muitas outras valências, eu não vou falar nestas outras valências, foi aquilo que comecei por dizer, comecei por pensar falar um pouco em tudo, mas acho que não valeu a pena, foquei e vou orientar mais as minhas perspectivas para o campo do processamento de sinal, para o campo do data science, do data analysis, é estas coisas que eu vou tentar falar. E sendo assim, vamos avançar e vamos falar um pouco sobre saúde digital e data science, como é que estas coisas se organizam. E vendo bem, é aquilo que nós lá fazemos no SISUC. Portanto, aquilo que nós tentamos fazer é um pouco dar resposta aos problemas hoje em dia da saúde, que são bastantes, tentando usar ferramentas, tecnologias de informação, de comunicação, usando algoritmos, modelos que deem suporte a esses dados. Portanto, e eu vou começar um pouco por aí, começar por contextualizar as necessidades, ao fim e ao cabo, o que é que justifica a nossa investigação e que é o mesmo, o que é que justifica a saúde digital. Há vários desafios hoje em dia e o primeiro é a população está idosa. Eu falo do caso de Portugal. Portugal é o terceiro país do mundo com mais idosos. Pessoas com mais de 75 são quase todos. Eu também não estou lá, não tarda nada. Portanto, é verdade. Portanto, toda a gente está a ficar velho. É uma realidade. Está aqui uma perspectiva que não é muito agradável. Por exemplo, em termos de reformados, de aposentados, espera-se isto na Europa que em 2035 existam 2 pessoas a trabalhar para cada reformado. Portanto, nós, se pensarmos nas nossas aposentações, vão ser tudo menos boas, para não dizer outra coisa. E já ultrapassámos, e não foi há muito tempo, um período em que, uma altura em que as pessoas com mais de 65 anos já ultrapassaram as pessoas com menos de 5 anos, ou seja, há aqui uma tendência enorme de pessoas a ficarem idosas e novos cada vez menos. Eu falo no meu caso particular, se eu pensar na minha família, não conheço ninguém que esteja grávido nem a caminho disso, nem que sequer esteja para casar, portanto não há ninguém. Ali, zero, de garotos não há nada. Outro problema são as doenças crónicas. Se há 50 anos toda a gente morria com uma infecção, toda a gente tinha sarampo, toda a gente tinha varíola, doenças contagiosas, isso já acabou. Portanto, com os avanços na medicina, as doenças passaram a ser contagiosas para passar a ser crónicas. Hoje em dia, se formos ver bem, os grandes problemas são 7 ou 8, 6 ou 7 doenças justificam 90% ou se calhar mais das necessidades de cuidados de saúde. Doenças cardíacas, cancro ou câncer, doenças respiratórias, obesidade e pouco mais. Morre aqui. Portanto, todas estas doenças, se resolvidas, resolviam quase todos os problemas de saúde. Depois há a sustentabilidade dos sistemas nacionais de saúde. É evidente, tanta pessoa idosa com tantas necessidades, está tudo, como nós dizemos, a rebentar para as costuras. Não sei se aqui se usa o mesmo termo, mas lá em Portugal, os hospitais, as urgências, está um caos. Portanto, qualquer pessoa que vá a uma urgência está 16 horas à espera. Não consegue ter um atendimento imediato. Portanto, é um problema. E não só a sustentabilidade, também a acessibilidade. Não é fácil para uma pessoa que não mora numa cidade, se calhar, ter recursos ao centro de saúde, mas o que é que o centro de saúde lá tem? Muito poucas coisas. E é isto que estamos. Portanto, hoje em dia temos estes 3 grandes desafios para a saúde. Depois, por outro lado, temos tecnologia, sem dúvida, e toda a gente vê isso. Houve desenvolvimentos enormes e significativos em termos tecnológicos. Portanto, se eu pensar em termos de sensores clínicos, hoje há tudo e mais alguma coisa. Há sensores implantáveis. Eu hoje ponho um desfibrilhador implantável que mede ritmo cardíaco e é capaz de fazer desfibrilações automaticamente, sei lá, tanta coisa. Há soluções de monitorização remota que me permitem coligir dados à distância. Depois, em termos de comunicação, é fácil e toda a gente já ouviu falar na internet
ou Internet of Things, em que tudo é coletado e tudo vai para a cloud e eu consigo processar a informação em todo lado, e depois temos a capacidade de processar essa informação. Eu ouço falar todos os dias dos novos desenvolvimentos da inteligência artificial, do chat GPT que consegue analisar a informação e fazer milagres. Eu consigo ouvir falar das capacidades computacionais hoje em dia. O meu telemóvel faz hoje 100 vezes mais do que fazia o meu computador há 20 anos. Portanto, tudo isto cria novas oportunidades. E é aquilo que, na realidade, está a acontecer hoje em dia. Portanto, como costuma dizer, está aqui uma tempestade perfeita entre problemas demográficos, clínicos, económicos e vantagens, ou digamos assim, drivers, como é que se diz? Catalisadores para a mudança. Para dar resposta àquilo que também se diz que é o objetivo triplo destas coisas todas. Por um lado, reduzir custos, por outro lado, melhorar a saúde das populações de uma forma geral, mas sem esquecer a experiência do utilizador individual, do paciente. Portanto, é o objetivo último. E é aqui que entra a saúde digital. Portanto, todas estas novas oportunidades, todos estes desafios dão origem, necessariamente, a ter que haver novas soluções, novos paradigmas para abordar a saúde. E daqui a saúde digital, dito de uma forma muito, muito simples, o uso de tecnologias de informação e de comunicação para resolver problemas de saúde, mas não é só a utilização, tem que ser algo mais disruptivo, algo que seja de alguma forma que transforme a sério, que seja globalmente acessível por todos e que tenha resultados efetivos. Tem que ser o objetivo último da saúde digital. Claro que a saúde digital é uma área enorme, se eu for a pensar em todos os problemas que estão envolvidos na saúde e aquilo que o digital, a tecnologia pode fazer, estamos a falar de variedíssimas coisas, estamos a falar de sensores, estamos a falar de conectividade, a telemedicina, um elemento fundamental para a saúde digital, sem dúvida. Estamos a falar de modelos de prognóstico, estamos também a falar de métodos de inteligência artificial, estamos de machine learning, todas essas coisas novas que existem por aí. Significa isso que se eu quiser alcançar estes objetivos, necessariamente tenho que integrar as máquinas, digamos assim, as soluções digitais com as soluções humanas que existem aí. Ou dizendo as coisas de outra perspectiva ou de outra forma, eu tenho que implementar uma série de mecanismos, uma série de tarefas para levar a cabo o sucesso da saúde digital. E estão aqui várias. Por exemplo, eu tenho que implementar mecanismos automáticos de processar a informação de forma que os clínicos sejam ou se preocupem apenas com as suas tarefas e não se estejam a preocupar com outras. Implementar mecanismos de inteligência artificial e data science de forma a eu conseguir, por exemplo, fazer estratificação correta de doentes para que o médico só se preocupe com determinados não doentes e não com todos, de forma a poder, de alguma forma, falta uma palavra, efetivar o seu tempo, não é efetivar, o que eu queria dizer. Otimizar o seu tempo. A saúde tem que deixar de ser reativa para ser preventiva, ou seja, eu não vou ao médico porque tenho uma dor na barriga, mas tenho que tentar de alguma forma ser monitorizado e tentar antecipar que vou ter um problema, mais do que isso até, mesmo antes de ter problema, o bem-estar das populações, ser ativo no sentido de não chegar a ser doente e várias coisas. Portanto, mais uma, eu preocupar-me não com o eu, mas com a saúde de todos. Eu destaco, e agora aquilo que eu comecei por dizer, no meio disto tudo eu vou focar mais nesta tarefa do uso das tecnologias de inteligência artificial e data science para resolver ou abarcar o problema da saúde digital e é verdade que eu hoje, se quiser, posso dizer de uma forma genérica, na minha perspectiva, que a saúde digital também é, sem dúvida, a análise avançada de dados que podem ser multimodais, imagens, sinais, sei lá, tanta coisa, inteligência artificial, big data, tudo o que está hoje em dia na voga está, sem dúvida, aqui na saúde digital. Eu posso, e hoje em dia é relativamente fácil, como há pouco estava a dizer, coligir dados de uma forma muito simples. Há sistemas de monitorização que podem adquirir dados de uma forma contínua. Esses dados podem ser armazenados na cloud. Eu posso aceder a essa informação. O médico está em qualquer lado e pode aceder a esses dados que estão disponíveis. Ponto fundamental. Qual é o papel, então, da data science, da inteligência artificial
na saúde digital, porque ter só os dados não interessa. Portanto, a inteligência artificial, o data science, tem o potencial para usar esses dados e modificar de uma forma a sério, de uma forma efetiva, a forma como a saúde hoje em dia é abordada, é tratada, portanto, desenvolvendo ferramentas novas, que é isso que agora vou tentar dizer. Ou seja, falámos um bocado de saúde digital, vamos falar um bocado de data science. Muito pouco, mas só para termos uma ideia daquilo que eu estou a tentar falar aqui. Por um lado, estamos a acabar, e é isso que eu estou a tentar conduzir a minha história, dizer que dados é coisa que não falta hoje em dia. Está aqui uma evolução dos dados clínicos disponíveis ao longo dos anos, nos anos recentes, e alguma perspectiva do futuro, e há um aumento enorme de acessibilidade a dados. Portanto, vivemos, como se costuma dizer, num mundo da era digital, há uma quantidade enorme de dados, mas além dos dados também tem havido novos desenvolvimentos. Toda a gente ouve falar da inteligência artificial, do Big Data, da Internet of Things, do poder computacional dos computadores, e é isso que tem motivado e é isso que tem estado na base de novas aplicações. Nós nos apercebemos, mas utilizamos coisas todos os dias. Eu estou a usar o Uber e estou a usar, de certeza, ferramentas de data science para procurar rotas, otimizar rotas e eu sei lá que mais. Portanto, na área da saúde, qualquer coisa que tenha a ver com robótica, de certeza que está a utilizar ferramentas de data science, poder computacional para tentar resolver problemas. Ou seja, e é aquilo que estamos aqui a falar, tudo isto contribui de uma forma genérica para aquilo que hoje em dia se diz economia digital, ou seja, a gente quiser particularizar aquilo que estamos aqui a falar hoje, se for aplicado à área da saúde, a saúde digital. Ora, temos dados. Mas se formos pensar bem, os dados por si não servem para nada. O que é que eu faço com os dados? Eu posso ter a minha base de dados com milhões de dados. Eu posso ter, e o Ricardo tem, e já me falou nisso, que tem, e ainda não falamos nisso, por falar nisso, Ricardo, temos uma base de dados de ECGs que tem não sei quantos milhões de registros. E para que é que isso me serve? Nada. Não me serve para nada. Os dados servem-me se eu for capaz de os analisar e ser capaz de extrair informação útil desses dados que me possa ajudar a tomar decisões fundamentadas. Essa é a ideia fundamental do Data Science. Se quisermos responder Data Science de uma forma muito sumarizada, é isso. É eu ser capaz de extrair informação útil de dados. Esse é o objetivo último do Data Science. É isso que estamos aqui a tentar falar. Qual é o problema? O problema, e aqui se calhar no Brasil passa-se o mesmo, eu falo de Coimbra, foi isso que me motivou esta palestra, digamos assim, existe uma necessidade enorme por profissionais que saibam Data Science. Há poucos. Qualquer aluno que saia lá do departamento que saiba Machine Learning, que saiba análise de dados, arranja emprego com facilidade. Portanto, existe uma necessidade enorme. Por outro lado, eu não acredito, e agora acredito e tenho quase a certeza, que uma pessoa que saiba Data Science, que saiba analisar dados, também tem que perceber daquilo que está a fazer. Não pode analisar dados e analisar batatas como vai analisar um eletrocardiograma. Eu analiso batatas, mas percebo de batatas. Eu analiso um eletrocardiograma, mas tenho que perceber de eletrocardiogramas. E ora, na minha perspectiva, e acho que não estou enganado, é que aqui entra o engenheiro biomédico. O engenheiro biomédico acaba por ser a pessoa que, no meu caso, se seguir o ramo de informática clínica, aprende todas aquelas ferramentas de data science, de machine learning, de inteligência artificial, mas calma aí, tem o conhecimento clínico que vai ser importante para resolver e fazer a ponte entre os dois mundos. Daí que, quando se fala em data science, e era a minha pergunta, o que toda a gente define, e acho bem, se forem pesquisar ao Google encontram este boneco 556 mil vezes, que ele está por todo lado, é o agrupamento de computer science, de matemática, do domínio, portanto, programação, inteligência artificial, matemática, visualização de dados, com o objetivo de extrair informação útil a partir dos dados. Ponto. E está aqui, acho que é o ponto-chave desta palestra que estou a tentar dizer, e a ideia fundamental, está ali o domínio. Mas o domínio tem que ser alguém que percebe. E eu acho que o engenheiro biomédico é a pessoa certa, é a pessoa que vai conseguir fazer a ponte entre a parte da engenharia, a data science e a parte clínica. Porque se eu estou à espera que o médico me vai ajudar, não acredito muito. Portanto, o engenheiro biomédico é a pessoa certa que consegue fazer e ligar estes dois mundos. O mundo da análise de dados e o mundo clínico. Ele
vai saber fazer as duas coisas, não precisa de mais ninguém. Daí que, e se forem ler sobre necessidades, e como eu estava a dizer, é uma profissão que tem uma procura enorme, é considerada pelo terceiro ano consecutivo nos Estados Unidos como uma das profissões mais promissora. Alguns números, e estes números não são inventados, evidente, foram extraídos de algures. Nos Estados Unidos estima-se que sejam precisos cerca de 769 mil profissionais na área dos ciência de dados e espera-se que até 2026 vão ser necessários 5 milhões nos Estados Unidos. Desculpem, não era nos Estados Unidos, era na Europa. Nos Estados Unidos falam-se em 11 milhões de necessidade de pessoas que saibam data science. Portanto, não é à toa que tanto, e agora estou a falar na Europa, que a IBM como a Comissão Europeia considerem que é, de certeza, uma grande profissão de futuro. E esta é outra das ideias que eu quero lançar ou deixar aqui. A engenharia biomédica, alguém que, na minha perspectiva, e como eu estou a dizer, que vá fazer ciência de dados, análise de dados, tem, de certeza, umas perspectivas muito boas de futuro. Investigação no SISUC. Aqui tive outra dúvida, confesso. Tive, como é que se diz, tentado apresentar os nossos projetos. Falar do ACEUS, a falar do ELA, a falar destas coisas todas. Não sei se me arrependi, se não. E era se calhar uma boa maneira de falar da cooperação, e acreditem, quem não conhece, temos uma cooperação já há bastante tempo, muito profícua, temos muitos projetos, temos tido muitas colaborações, nós já cá viemos, muitos de vocês já lá foram, tive tentado a falar nos projetos, depois optei por não o fazer. E o meu ponto de partida foi um pouco aquele, perspectivas de futuro. O que é que o engenheiro biomédico pode vir a fazer e contribuir de alguma forma que trabalhe em ciência de dados? E daí, tudo aquilo que eu agora vou falar são alunos de doutoramento. Alunos de doutoramento que nós estamos a trabalhar e que de alguma forma são engenheiros biomédicos, portanto estamos a falar de alunos de engenharia biomédica que estão a fazer doutoramento no SISUC e que de alguma forma também têm a ver com a parte de ciência de dados. E foi por aí que optei, portanto, se não gostaram da ideia, peço desculpa, mas foi o que eu fiz. Ora, mas voltando ao início, e isto resume também um pouco aquilo que eu estou a tentar transmitir hoje, o SISUC, o objetivo é juntar, neste caso, engenheiros informáticos e engenheiros biomédicos para pesquisar novas abordagens para prevenção, diagnóstico e gestão de doenças, ou seja, o nosso foco é desenvolver soluções de saúde digital através de mecanismos de data science e inteligência artificial. Portanto, dá para entender esta ideia, dá para entender aquilo que eu estou aqui a transmitir hoje. O engenheiro biomédico a ser capaz de fazer o melhor dos dois mundos, a ser o data scientist, a analisar os dados, mas calma aí, ele está a fazer analisar dados, mas percebe o que é que está a analisar. Não é um caramelo qualquer lá da informática que só vê computadores e que vai analisar um ECG e não faz a mínima ideia, não tem a mínima sensibilidade para o que está a fazer. Nada disso. Ora, projetos. Nós temos tido muitos projetos e eu aqui vou tentar, se calhar, ser um pouco mais rápido, porque só para vos dar uma ideia, não vale a pena estar aqui com muitos detalhes. Nós temos tido, acreditem, bastantes projetos na área da saúde e temos trabalhado basicamente a 3 grandes níveis. A análise de biosinais, com uma série de sinais, modelos de diagnóstico e prognóstico, pegam nestes sinais e tentam fazer diagnóstico e também prognóstico, e depois noutra coisa, um nível mais elevado, que tem a ver com avaliação de risco, e avaliação de risco no sentido de tentar estimar alguma probabilidade, algum problema, mas a mais longo termo. Por exemplo, uma coisa do género, será que o indivíduo que sai do hospital tem probabilidades ou não de ser rehospitalizado? Há riscos que avaliam o risco de rehospitalização. É mais ou menos estas coisas que estamos a falar. E para não falar de muita coisa, resolvi apenas focar ali 3 ou 4 tópicos concretos de projetos que nós temos tido com alunos de biomédica que têm desenvolvido teses de doutoramento. Penso eu que só uma é que está concluída. Daquelas que vou falar, todas as outras são teses em curso de biomédica. Na área cardiovascular, na área respiratória, na área cognitiva e no aging, portanto, na área do envelhecimento. Primeiro projeto, ou primeiro tópico, tem a ver com a área cardiovascular. Portanto, temos feito bastantes projetos na área cardiovascular,
desde apenas avaliações de ritmos, arritmias, até avaliações de funções de injeção, até parâmetros hemodinâmicos, várias coisas. Não vale a pena estar também aqui a ir com muitos pormenores, mas basicamente aquilo que nós temos feito é sinais ECG, som cardíaco e fotopletismograma, portanto, PPGs. Um dos projetos que nós fizemos com a Philips, já lá vão uns anos, este já terminou, tivemos um aluno de doutoramento, até 2, mas um não era de biomédica a trabalhar com isto, tem um pouco ou muito a ver com isto da saúde digital. Era um sistema de telemonitorização que avaliava e media ou adquiria o ECG e em função das aquisições que ia fazendo foi desenvolvido um sistema que tinha redes neuronais e umas coisas de classificação que tentava identificar a arritmia. E em função disso era enviado para o hospital um sinal de alarme a tentar, de alguma forma, avisar que tinha havido um problema. Portanto, estamos aqui a falar da conjunção daquilo que eu quero, analisar dados que são sinais biomédicos. Outro dos problemas que nós abordamos aqui foi som cardíaco. Este projeto ainda continua, teve um desenvolvimento, é o projeto Elmo. A ideia foi o desenvolvimento de um colete com sensores de som. Este colete foi desenvolvido por uma empresa suíça e a ideia qual era? A ideia era tentar estimar a fração de injeção. Não sei se conhecem, a fração de injeção é dos parâmetros mais importantes que um médico avalia para estimar uma série de coisas. Neste caso era para estimar a insuficiência cardíaca. E aquilo que nós fizemos foi, a partir do som, ser capaz de extrair intervalos sistólicos, que de alguma forma me dão uma ideia muito concreta de como é que o meu coração está ou não a bombear, e em função disso estimar de uma forma indireta índices de contratibilidade e frações de injeção, que permitiu ter uma ideia muito, muito correta de se o coração estava ou não a bombear corretamente. Portanto, mais uma vez, trabalho de um aluno de Engenharia de Biomédica, uma tese de doutoramento. Esta tese está a decorrer, é meu aluno, neste caso é o João. O João está a trabalhar na Philips, já lá esteve 6 meses, está agora cá em Coimbra a voltar novamente para a Philips, e o que ele anda a tentar fazer são medições de pressão arterial de uma forma não invasiva. Durante as cirurgias, o conceito ou o problema concreto é durante uma cirurgia, há cirurgias que são feitas em que é medida a pressão arterial de uma forma não contínua, de 15 em 15 minutos, e há ali um intervalo que ninguém sabe de nada. A ideia é tentar ser capaz de estimar a pressão arterial entre duas medidas de uma forma não invasiva. O que o João está a fazer é tentar estimar parâmetros a partir do ECG e do PPG, não vou entrar em pormenores. O João é um bom aluno de Engenharia Biomédica e o que ele anda a fazer é, portanto, através de uma medida que é o PAT, Pulse Arrival Time, não sei se conhecem, que é medido indiretamente do ECG e do PPG, tentar estimar de uma forma não invasiva o valor da pressão arterial. Para acabar, a parte da cardiologia, temos desenvolvido muito trabalho, acreditem, na parte do risco cardiovascular, e a ideia aqui é ser capaz de... E há modelos que são usados em hospitais que, em função de fatores de risco, como se chamam, calculam um determinado risco. Qual é a minha probabilidade de eu ter um evento cardíaco daqui a um ano ou nos próximos 6 meses, seja o que for. Aquilo que nós andamos a tentar fazer, e aqui é um problema típico de fusão de informação, ser capaz de, porque hoje em dia há novos fármacos, há novos desenvolvimentos, é descoberta nova informação e o modelo original que eu tenho está associado a 5 ou 6 fatores de risco. E se eu tiver um fator de risco novo, tenho que desenvolver um modelo novo? Se calhar não. Se eu conseguir fazer a fusão de informação, eu conseguia manter um mesmo modelo e dar resposta e ter mais precisão com mais informação. É isso que nós andamos a tentar fazer. É, sem dúvida, um problema de estratégias de fusão, de análise de informação, de data science. O Afonso, que anda a fazer isto. Relativamente à parte respiratória, eu aqui confesso que não tenho muita experiência, não é grande a minha atividade aqui, mas tenho lá 2 colegas que são peritos nestas coisas. Utilizar som pulmonar para tentar caracterizar uma série de coisas, como eventos adventícios, eventos raros que ocorrem poucas vezes, os crackles, nem sei muito bem como é que se diz. Bem,
As wheezes e crackles, não conheço muito bem os termos em português, mas são pequenas variações nos sons cardíacos, e também fazer a detecção de algumas doenças relacionadas com a parte pulmonar, apneias e outras coisas. Neste caso andam 2 alunos, é o Diogo e o Bruno, não interessa, que andam a fazer doutoramento sempre, e é isso que foi o meu princípio, 2 alunos de biomédica que estão a trabalhar nisto. Relativamente à carga cognitiva, temos aqui 2 alunos também de doutoramento que estão a tentar, de alguma forma, avaliar até que ponto a pessoa faz um esforço cognitivo, de concentração, de atenção, quando está a desenvolver tarefas. E as tarefas que nós temos andado aqui a fazer têm sido mais orientadas para o desenvolvimento de software e para a compreensão de linguagem, digamos assim. Ou seja, até que ponto é que quando eu desenvolvo software, o meu software é mais fácil ou mais difícil, eu estou mais forçado ou menos forçado, dou mais erros ou menos erros. Isto, para dizer a verdade, é uma colaboração até com um professor que lá anda de engenharia de software, que tem a mania, para mim é tem mania, ele nunca vai conseguir chegar a esse ponto, que vai conseguir, a partir da carga cognitiva, descobrir se eu estou a dar um erro de software ou não. Eu acho que isso é pedir muito. Se estou com atenção ou não, eu acredito. Agora, se eu vou conseguir antecipar erros, já é uma coisa completamente diferente. Mas, seja o que for, aquilo que nós andamos a usar são EEGs, a variabilidade do ritmo cardíaco, a populografia, e em função disso, temos, como eu há pouco estava a dizer, 2 alunos a trabalhar, cada um deles numa parte, no esforço cognitivo para a compreensão de linguagem e outro para código de software. Isto, para dizer a verdade, tem dado algum sucesso, mais puxado lá para o meu colega de engenharia de software, que já propôs e conseguiu e tem uma patente já na parte do software, portanto, e há variadíssimas publicações nesta área relativamente ao esforço cognitivo. Para acabar, na parte de envelhecimento, há uma aluna, a Fátima, que anda também a trabalhar com o envelhecimento, e o que ela anda a tentar fazer é, a partir de ressonâncias e de imagens do cérebro, tentar avaliar a idade real de uma pessoa, porque às vezes por problemas de demências e outras coisas, a pessoa tem 60 anos, mas é como se tivesse 70 ou 80. É mais ou menos o meu caso. Portanto, perto de 60, mas com cabeça já de uns 70 ou mais. Portanto, e ela anda a tentar prever de uma forma real a idade da pessoa a partir do cérebro. E está a ter resultados engraçados, portanto, e é o que a Fátima anda a fazer. Depois, outro trabalho que conhecem, pelo menos quem tem ido a Coimbra, que é o trabalho do César. O César tem feito trabalho em epilepsia, e aqui a ideia há fármacos para doentes epiléticos, há doentes que não reagem a fármacos. E para esses é um problema, porque têm crises e não conseguem controlar essas crises, e é sempre um pavor. Quando é que vai haver uma crise, o que é que eu vou fazer, como é que eu vou reagir em função disso. Portanto, se houvesse um sistema que conseguisse prever, antecipar o evento de uma crise, seria muito importante, nem que fosse para a pessoa se sentar e esperasse que a crise passasse. E é o que o César anda a fazer desde sempre. Pelo menos, se há coisa que não se pode acusar ao César, é de andar de um lado para o outro. O César trabalha na epilepsia desde que eu o conheço, há 15 anos. Não faz mais nada. E tem tido resultados interessantes. Tem, neste momento, 3 alunos de doutoramento, 3, formou um há pouco tempo, tem mais 2 que estão a trabalhar na área da epilepsia. Mais um problema, e este é quase o último, já não demoro muito tempo, portanto já estou quase a terminar. Todas estas coisas de machine learning e de redes neuronais e de data science, acreditem, do ponto de vista matemático, podem e são complicadíssimas. Significa que no final eu tenho ali um modelo que é uma complicação que ninguém entende nada daquilo. E se por um lado o meu modelo pode ter uma precisão incrível, e eu digo, eu consigo acertar, seja lá o que for, em 98% dos casos, isso é bom, mas também é mau. Levanta-me problemas. Ou seja, porque este tipo de modelos são aquilo que nós dizemos opacos, caixas pretas. Eu ponho lá os dados do meu doente e essa ideia, o doente vai morrer. E eu pergunto, e porquê? Isso não sei. Se não me perguntem, que eu não sei. Vai morrer, acabou, é o que o modelo dá. Isso não pode ser. Hoje em dia, isso acabou. Portanto, hoje há regulamentos que dizem que qualquer modelo de machine learning tem obrigatoriamente que ser capaz de explicar porque é que dá uma resposta.
E é fácil de perceber. Eu estou lá no hospital, uso um modelo de machine learning, o desgraçado do doente morreu. De quem é a responsabilidade? É do médico? O médico não tem nada a ver com isso. É de quem implementou o código? Quem é que sabe lá quem é que implementou o código? Portanto, há que dar resposta a este tipo de coisas. Portanto, há uma série enorme de problemas hoje em dia, e acreditem, hoje em dia já não se fala em modelos, nem redes neurais, nada. Hoje em dia o que se fala é responsible AI. AI responsável. É o que está na moda. Temos que ser capazes de construir modelos de inteligência artificial que sejam responsáveis, que vão de encontro a uma série de problemas. Problemas regulamentares, problemas de privacidade, problemas de segurança. Portanto, é fundamental dar resposta a este tipo de coisas. E aquilo que nós lá andamos a fazer são duas coisas. É o que eu faço, também para dizer a verdade, hoje em dia, se calhar é das minhas duas grandes atividades. Interpretabilidade e confiança. O que é isso? Imaginemos então que eu tenho o meu modelo de avaliação de risco, tenho os fatores de risco, pego nestas variáveis todas, calculo a probabilidade do indivíduo morrer e a resposta que me dá é: vai morrer amanhã. E agora, o que é que eu faço com isto? Leva a sério? Não leva a sério? Epá, portanto, primeiro problema, até pode ser verdade, mas eu obrigatoriamente tenho que ser capaz de dizer porque é que o indivíduo vai morrer amanhã. Interpretabilidade. Eu não posso ver aquilo como uma caixa fechada e esqueçam, isto é muito complicado matematicamente, não me incomodem cá com essas coisas, previ que vai morrer, acabou. Não, eu tenho que ser capaz de olhar para o meu modelo e de alguma forma dizer assim, ele vai morrer porque, olha, teve hoje um infarto de miocárdio com um grau enorme. Se calhar é mesmo verdade. Porque tem uma pressão arterial de 210. Porque tem dores no peito há 2 semanas. E eu então começo a pensar, se calhar tem algum sentido, se calhar não tem sentido nenhum. É isto que é a interpretabilidade. Eu tenho que ser capaz de fundamentar a resposta do meu modelo de inteligência artificial, do meu modelo de machine learning. Outra coisa importante também é a confiança, o reliability. Quem trabalhou com dados já ouviu falar em sensibilidades e especificidades. E eu digo, taxas de acerto. O meu modelo tem uma taxa de acerto de 95%. Isso é bom ou é mau? É bom. Significa que, em média, se nós estivermos aqui todos, se formos 100, que o meu modelo vai acertar em 95 e vai falhar em 5. Certo? Mas depois eu pergunto ali, então e ali o Hernando, vai acertar ou errar? Eu sou médico, estou a avaliar se o Hernando vai ter um ataque ou não, e a minha pergunta é, está certo ou está errado? Não sei. Porque... depende. E eu vou dizer, não sei. Eu só sei que dos 100, 5 estão errados. Mas qual deles é que está? Não sei. Percebem? Portanto, todas estas medidas que existem são medidas globais. Medidas que eu não consigo personalizar e identificar. Portanto, eu tenho que ser capaz, é outra coisa que está hoje em dia, se um médico for utilizar a minha ferramenta de inteligência artificial e dizer, este indivíduo vai ter um problema, eu tenho que ter uma saída adicional, um grau de confiança e dizer assim, este indivíduo é completamente diferente dos outros. Nunca ninguém teve isto. Portanto, se eu estou a dizer que ele vai ter este problema, o meu grau de confiança é de 10%, muito baixo. Nunca ninguém teve isto. Ou o contrário, este indivíduo é igualzinho a 1000 que já tiveram este problema. Portanto, se toda a gente morreu, tenho muita pena, mas este desgraçado também vai morrer. Portanto, e o meu grau de probabilidade passa a ser 90%. Portanto, são 2 dos grandes problemas hoje em dia. Depois há muito mais. Muito mais 4 ou 5 tópicos que são chave nos modelos de inteligência artificial que hoje em dia se desenvolvem. Portanto, nós temos, eu particularmente, trabalho nisto, tenho 2 alunos a fazer doutoramento neste tópico, interpretabilidade e confiança de modelos de machine learning. Estamos quase a acabar, portanto, já não vou falar muito mais. Conclusões e aquilo que eu queria terminar, e acaba por ser a ideia-chave da minha história, daquilo que tentei construir, além das coisas que fazemos no SISUC. Portanto, na comemoração dos 15 anos da Engenharia Biomédica, falar um pouco, ou tentar dar resposta à Engenharia Biomédica futuro na Engenharia Digital, e eu acho que há aqui 3 ou 4 ideias fundamentais na perspectiva do engenheiro biomédico, do data science, tudo aquilo que estivemos a falar. Primeiro aspecto são os dados. Os dados estão por todo lado, se quisermos. Como ali se diz,
Os dados é o combustível do século XXI. Os dados é a base para tudo aquilo que se está a fazer nesta área. Depois temos data science, inteligência artificial, temos as ferramentas. Nós temos as ferramentas para tratar os dados. Temos o poder computacional como não tínhamos. Eu há meia dúzia de anos, para fazer um modelo demorava uma semana, e não estou a mentir. Hoje em dia faço as mesmas coisas em 2 minutos. Não tem nada a ver, são coisas completamente diferentes. Tenho ferramentas para tratar os dados. Depois, para fazer isto, é evidente que preciso de pessoas que percebam. Preciso de experts. Preciso de pessoas que saibam trabalhar com inteligência artificial, com data science e, mais importante que isso, que percebam daquilo que estão a fazer. Porque se eu não perceber de problemas clínicos, muito dificilmente eu vou conseguir dar a resposta adequada a um problema clínico. Aquilo que eu faço terá sempre um grande ponto de interrogação no final. Portanto, as necessidades. Hoje em dia existem necessidades profissionais para responder a estes desafios. E da conjunção disto tudo, eu acho que alguém que hoje em dia que tenha a parte clínica, conhecimento e que tenha a parte da análise dos dados tem, certeza absoluta, um futuro brilhante, e é isso que eu espero que vocês saiam daqui, e se forem para esta parte de análise de dados, espero que o tenham. É a ideia que eu queria, vá lá, transmitir nesta palestra sobre perspectivas de engenharia. O senhor pode tomar assento agora mesmo, por favor, professor? E agora só um aviso do futuro centro acadêmico. Vai passar em breve a lista aí da disciplina Biossegurança e Bioética da professora Beatriz Stransky Ferreira, mas não agora, já já. Registrar e agradecer a presença do professor Jussiano Lacerda, que representa aqui o programa de pós-graduação em estudos da mídia aqui da UFRN, também pesquisadores do LAIS, doutorandos e mestrandos de outros cursos aqui da universidade. Convidamos agora o professor Ricardo Valentim, que é diretor executivo do LAIS, para fazer a mediação de um café com ideias, que vai tratar sobre engenharia biomédica, a profissão do presente. Além do professor Jorge Henriques, que está conosco aqui, convidamos também os professores Hernando Arraes e Ângelo Roncalli, que é do Departamento de Engenharia Mecânica aqui da universidade. Venham para cá. Então, acho que está funcionando aqui o microfone, né? Então, pronto, vamos começar essa segunda parte. A minha parte aqui vai ser mais de mediação, ou seja, eu vou fazer as perguntas, mas vou abrir para os colegas e vou compensar 2 gafes que eu cometi no início da minha fala, que eu geralmente cometo. Uma foi de não ter citado a Eleni, né, que é coordenadora, é um braço importante assim, do professor Adailton na construção desse programa de pós-graduação que a gente está fazendo, né, Adailton? Que é um sonho nosso dos professores da engenharia biomédica que estão envolvidos nesse programa e também dos outros professores do Centro de Ciências da Saúde, da Comunicação. Então, é de fato um programa transdisciplinar. A Eleni é um braço, assim, com a Adailton, muito importante. Custódio já fez esse trabalho lá de coordenação, que deu um trabalho danado, né, Custódio? Eu acho que uma das coisas que a gente fez nessa universidade importante foi criar esse curso, viu, Roncalli? E Roncalli hoje está junto com a gente lá. E o outro foi ter esquecido de citar Danilo. Mas aí, Danilo não estava aqui na frente. Eu, de vez em quando, faço uma dessas. Ou esqueço as pessoas, ou troco os nomes. Certo? Então, eu peço desculpas também à nossa colega que chegou agora, Thaisa, que trabalha conosco, foi quem criou no LAIS, estava lá atrás, foi quem criou no LAIS o Núcleo de Relações Internacionais e essa cooperação que a gente tem com Coimbra. A primeira visita, Thaisa foi com a gente. Então, a gente tem esse acordo de cooperação, os planos de trabalho, não só com o SISUC, mas também com o 620, com a Escola Superior de Enfermagem. A gente tem vários trabalhos lá, né, Thaisa? Bom, então, considerando essa questão da engenharia biomédica como uma profissão do presente, né, um curso do presente, eu queria perguntar, eu vou passar primeiro para o professor Ângelo Roncalli, porque ele quem lá atrás idealizou isso tudo e pensou na engenharia biomédica. Aí a pergunta que eu faço hoje, Roncalli, assim, você ajudou a criar vários departamentos aqui no Centro de Tecnologia, né? Mas aí quando a gente olha para os nossos estudantes, eu quando comecei na engenharia biomédica,
Jorge, a gente tinha 2 alunos, 3 alunos, que assim, logo no início das turmas, 3 alunos, 4 alunos, e eu fazia um cálculo que eu gosto, quem trabalha comigo sabe que eu gosto de analisar custo-efetividade, essas coisas todas, né? Aí eu dizia, poxa, um aluno, e eu dizia isso para os meus alunos, alguns, acho que não tem mais nenhum aqui, mas Gabi assistiu aula comigo no início, e eu dizia, um aluno do curso de engenharia biomédica custa até o final do curso mais de R$ 300.000. Naquela época dava US$ 100.000. Eu dizia, era mais barato a gente mandar os caras estudar no MIT para fazer engenharia biomédica lá. Hoje a gente vê um contrário. A gente vê as turmas, pelo menos eu tenho turmas lotadas, cheias de aluno, e a gente vê como o curso foi se consolidando, né? E como os nossos estudantes, eu estava no avião esses dias, aí encontrei um estudante que está no Pará, aí depois eu peguei um avião, o outro estava em São Paulo, tem uma que está em Brasília agora, que foi Nadine, então os estudantes da gente todos estão sendo absorvidos assim rapidamente pelo mercado de trabalho. Mas a pergunta que eu faço é o seguinte, Roncalli, o que é que motivou a criação do Departamento de Engenharia Biomédica no início? É importante a sua fala, porque essas memórias históricas se perdem, né? E hoje, o que é que você que conhece o curso de Engenharia Biomédica, até porque seu irmão é de lá e você trabalha com a gente também, o que é que você recomendaria para esse curso? E o que é que você diz para os nossos estudantes, né? Então, eu acho que isso é uma coisa assim, importante, a gente fazer esse resgate histórico e o que é que a gente pode fazer para o futuro para melhorar o curso. Bom, primeiramente, boa noite. Voltando um pouquinho no tempo aí, tudo começou, obviamente, com a iniciativa do próprio governo federal, quando ele criou o REUNE, né, que foi o programa de reestruturação e expansão da universidade. E na época, eu, como chefe do Departamento de Engenharia Mecânica, a gente precisava saber exatamente quais eram as direções que a gente gostaria de tomar e que cursos, provavelmente, dentro da própria engenharia mecânica, a gente podia absorver e aqueles que a gente podia, de fato, fazer de forma independente. Então, veio aí engenharia de petróleo na cabeça, veio engenharia... Só para contar um pouco da história, quando a gente volta bem no tempo, a gente pensa, se lembra sempre da engenharia civil, onde tudo começou, né? Dentro da civil surgiu mecânica e elétrica, aí depois com a química ficou a mecânica e a química, separou a mecânica da química, aí a mecânica fez surgir produção, fez surgir engenharia têxtil, e assim vai, são várias meioses, né? Resumindo é isso, são várias meioses que vão acontecendo e a gente tinha em mente, obviamente, em função do que eu trabalhava na época, né, eu cheguei a orientar alunos para fazer cadeira de banho, por exemplo, né, para trabalhar com fisioterapia. Eu tive uma aluna que era fisioterapeuta dentro da engenharia mecânica, eu tive um aluno para trabalhar com prótese também, mecânica, e isso eu comecei a sentir algumas dificuldades e comecei a conversar. Na época eu não fui o único fundador, né, tinha o professor Claudomiro também, que eu gostaria de lembrar, que foi uma das pessoas que realmente foi um dos fundadores também junto com a gente, e a própria reitora na época, que era a professora Ângela, né? E a gente conversando, a gente disse, olha, é um curso que a gente sente que precisa, né? O mercado tá bem aberto para isso e precisa de que a gente vá nessa direção. E assim, eu fico muito feliz, né? Depois de 15 anos, a gente vê, né, que onde é que a engenharia biomédica foi uma sementezinha que a gente lançou e a gente está vendo tudo que está acontecendo, né? A própria Carilane, né, disse, olha, uma preocupação que a gente tinha, que não foi fácil também, onde é que a gente ia conseguir profissionais, que a gente sabia que tinha aqui em Recife, tinha alguns lugares dentro do país, a engenharia biomédica, mas onde é que a gente ia conseguir professores para vir aqui para o Nordeste, né? E a gente pensou muito em pratas da casa, né? E assim, na época, quando Carilane, eu não quero dizer minha idade, não, mas Carilane foi aluna nossa, né? Então, o que é que aconteceu? O Carilane trabalhava com a gente no aerodesign e, assim, a gente vendo a dedicação, chegou até a ser engenheira da Embraer, todo mundo conhece a Embraer, né? O porte que tem a Embraer. E a gente foi coletando, assim, informações do que é que tinha no mercado e convidando pessoas, né? Na época, a Carilane não estava muito motivada, né? Vai ter um curso de engenharia biomédica lá. Não sei se ela associou mecânica, fazendo avião para vir para a engenharia biomédica, né, Carilane? Então... Mas a gente vai pensando, a gente nunca sabe, né? O próprio Custódio trabalhava na época, né? Meu irmão aqui trabalhava na época com implantes dentários. Eu brincava com ele que a odontologia não evoluiu, ainda estava no parafuso, que é um implante, para quem não sabe, é um parafuso, né? Eu brincava juntamente com ele com relação a isso e trabalhou na parte de plasma. Então a gente começou a pensar nessa possibilidade de ampliar os vários cursos de engenharia. A engenharia biomédica foi uma coisa que a gente via claramente que tinha um futuro. E hoje eu estou vendo, depois de 15 anos, a gente consegue perceber
esse futuro. E aí, só aproveitando a palestra do colega de Coimbra, eu ressalto uma questão importante na parte de dados, né, a pergunta que o Ricardo fez, o que é que a gente pensa para o futuro dos engenheiros biomédicos, dos alunos que estão aqui. Veja só, hoje, por exemplo, eu vinha escutando no rádio hoje pela manhã, né, dirigindo para casa, que você tem, por exemplo, hoje a possibilidade de ter inteligência artificial, onde você tem um psicólogo digital. Dentro do seu WhatsApp, você pode fazer uma consulta, né? Você já tem, como você tem o Luzia da vida aí, né? E você pode fazer uma consulta. E tinha uma professora do curso de psicologia dizendo, olha, o que que meu aluno de psicologia vai fazer diferente dessa pessoa que está fazendo esse atendimento como psicólogo, né? Então, é isso que eu queria jogar para vocês. Vocês têm que pensar um pouco, porque veja bem, com inteligência artificial, com chat GPT, interessante que a gente fala em inteligência artificial, né, como se fosse algo novo, né? Há 30 anos atrás, o capítulo 7 da minha tese de doutorado foi sobre inteligência artificial. Então, naquela época era ADA, era Lisp, né? Prolog, né? E isso foi evoluindo. Então, assim, onde é que eu quero chegar? Ele está falando muito de dados. Eu gostei de uma coisa que ele mostrou. Dados tem bastante, né? Só dados não serve para nada. Eu vou mais longe um pouquinho, né? Durante a minha tese de doutorado, o orientador falava sobre o que ele chamava de GIGO, Garbage In, Garbage Out. Entra lixo, sai lixo. Então, mais do que ter dados, é filtrar os dados de entrada, sabe? Eu acho que é muito importante. Eu acho que o engenheiro biomédico ele pode fazer isso. Essa é a minha visão, porque simplesmente coletar dado, porque tem muito dado que não, né, realmente é lixo. É lixo. Então, eu acho que uma das coisas que vocês têm que pensar, juntamente com essa ideia do pessoal da psicologia, porque a professora lá dessa universidade estava falando no rádio hoje sobre a questão de ter essa inteligência artificial para um atendimento de psicologia, ela disse, olha, mas qual vai ser o diferencial do aluno que terminou psicologia para essa máquina? O que é que vai fazer com que você queira ser atendido por um profissional dentro lá da clínica dele de psicologia e você ser atendido, por exemplo, por essa máquina? Qual vai ser o diferencial? Então, como alunos, vocês têm que pensar nesse diferencial. O que é que o engenheiro biomédico, porque a evolução da tecnologia ela é muito grande, então é preciso saber qual vai ser a posição de vocês. Eu acho que nesse aspecto da ciência de dados, filtrar esses dados, né, saber tratar bem esses dados é fundamental. Essa é a minha visão. Então, eu vou só fazer um resumo aqui, né, Roncalli? Você contou a história, botou o nome do professor Clodomiro, importante, que eu tinha até esquecido dele também, o Tagaf. Comento isso, não tem jeito. Então, eu peço perdão antecipadamente pelas outras que eu já vou cometer até o final. Mas é isso, acho que o Roncalli botou a questão da ciência de dados. Eu acho que realmente, né, cara, é algo que a gente tem no curso que fortalecer e é uma área totalmente assim, transversal a todas as outras áreas. A área que Luciana trabalha, a área que o Custódio trabalha. Pronto, o Custódio está fazendo uma caneta plasma, mas tem um equipamento lá que é digital. Então usa ciência de dados ou pode utilizar também. E eu concordo, Roncalli, com essa ideia que a questão é qualificar os dados. Se a gente pegar o CNES, que é o Cadastro Nacional de Saúde, você tem ali várias entradas de dados no formulário, mas não se usa quase nada daquelas informações. O Brasil, na verdade, ele faz, assim, não só na área de saúde, né? E não é só no Brasil, em outros países da Europa, mas eu não vou falar mal de Portugal, deixa que Jorge fala aqui. Pode falar à vontade. Eu não vou falar mal de Portugal, né? Então, assim, nem dos outros países. Mas, assim, no caso do Brasil, a gente tem uma gestão ainda muito pouco baseada em evidências, né? Eu vou só dar um dado que eu estava falando com o Custódio aqui. Carolina foi bem, assim, econômica, uma coisa que eu não sou na hora de falar dos dados, né? Mas é porque também ela estava organizando ali na hora, mas eu acho que a gente já tem uma ideia boa, que é fazer um banner para divulgar, de fato, o tamanho da produção da engenharia biomédica. Né, Roncalli? O curso de engenharia biomédica, que tem somente 10 professores, Danilo, é o curso que mais imputou recursos na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E não é recurso para o laboratório, é recurso de ressarcimento de toda a história da universidade. A universidade tem quantos anos? Pronto. Mais de 60 anos. Então, a título de ressarcimento, que são partes do recurso que fica para a universidade, que a universidade usa do jeito que quiser. Essa é uma coisa. É porque, assim, não dá, eu sou um cara que, se eu fosse da área de economia, eu estava sempre falando de recurso, né? Mas a gente não pode falar disso porque não tem... A universidade ela é pública, mas ela não é de graça. A gente acha que é pública de graça, não é? E a outra coisa nós somos o departamento que tem o maior número
de extensionistas do Brasil. Eu não vou dizer do mundo porque eu não conheço todas. Assim, eu vou só assim, perguntar, vocês têm ideia de quantos extensionistas nós temos vinculados ao departamento de engenharia biomédica hoje? Quantos estudantes tem na UFRN? 48 mil, Jorge. Você sabe quantos extensionistas a gente tem vinculado à UFRN? Mais de 1 milhão de extensionistas. Se a gente pegar todos os alunos de todas as universidades federais, é inferior ao número de extensionistas hoje por conta do AvaSUS. Então, o Departamento de Engenharia Biomédica, claro, por meio do LAIS, desenvolveu a terceira maior plataforma de formação humana em saúde, Custódio. Você participou do projeto no início. Carilane, Thaisa conhece o projeto bem. Então, a terceira maior plataforma de formação humana em saúde, eu estou falando isso aqui porque serve para os engenheiros biomédicos, que às vezes, eu falo isso às vezes na aula e às vezes apanho um pouquinho, né? Eu digo, olha, engenharia biomédica não é só engenharia clínica. Engenharia clínica é um ramo da engenharia biomédica, importante. Mas, por exemplo, auxiliar na tomada de decisão para a condução da política pública é um papel do engenheiro biomédico. E Jorge falou de um jeito, eu vou traduzir mais ou menos o que ele falou. Não é que o médico ele não tem condições de auxiliar no desenvolvimento de uma tecnologia ou na parte clínica. Ele tem. Mas a pessoa que melhor traduz do mundo da tecnologia para o mundo da saúde é o engenheiro biomédico, porque ele faz interface com diversas áreas da saúde e com diversas áreas das tecnologias. Então ele consegue dialogar e trazer para o mundo da tecnologia aquilo que o profissional de saúde entende de dor na parte clínica. Eu passo já para você, viu, Hernando? Estou terminando aqui. Mas o que eu queria falar é o seguinte, 1 milhão, porque esse é um número que a gente tem que falar, isso tem que ser feito, um banner que eu recomendo nesses 15 anos, é ter um banner da engenharia biomédica, Luciana, divulgando esses números. Né? 1 milhão de extensionistas. A Universidade Federal, de maneira coerente, fala muito do projeto Trilhas Potiguares, que é um projeto importante. Mas o maior projeto de extensão da Universidade Federal do Rio Grande do Norte é o AvaSUS. Ele é a terceira maior plataforma de formação humana em saúde do mundo. A primeira é da OMS, tem 6 milhões de cursistas. A segunda é da Organização Pan-Americana de Saúde, tem 2 milhões e quanto? 2 milhões e 600 mil. 2 milhões e meio. E o AvaSUS tem 1 milhão e meio. Tem 1 milhão. Deve chegar aí a 1 milhão e meio. Com mais de 2 milhões e 700 mil matrículas. Com mais de 1 milhão e 800 mil certificados emitidos. Com mais de 15 mil horas de cursos ofertados. Mais de 400 cursos. E esses 1 milhão de estudantes são mais de 90% do Brasil, e nós temos 5% de estudantes fora do Brasil em todos os continentes, Roncalli. Para um departamento que tem 10 professores, é o menor departamento do Centro de Tecnologia, que ainda falta o ar-condicionado, porque a gente tem 4 anos sem ar-condicionado do Centro de Tecnologia, a gente faz muita coisa, gente. Então, assim, eu te falo, isso é brincadeira, mas quem fica sem ar-condicionado num prédio que não funciona direito, o sistema, sabe, não foi projetado para ter uma boa ventilação. Então, assim, eu não podia deixar de dar uma agulhada dessa, né? Isso eu falei aqui só um pedacinho da produção da engenharia biomédica, porque a professora Carilane colocou ali os cento e poucos artigos que a gente tem publicados em congresso. Mas em periódicos de impacto, nós temos mais de 240 artigos publicados. 248. Foi 248. É muita coisa, Roncalli. Qual é o departamento hoje na universidade que tem isso? Pronto. Talvez tenha, alguns poucos aí. Mas 1 milhão de extensionistas não tem. Então, isso são dados extremamente expressivos, né? E aí eu vou passar para Hernando. Aí, Hernando, a gente tem uma galera, assim, no nosso curso de engenharia biomédica, muito heterogênea. Na idade, a gente tem a felicidade no departamento de engenharia biomédica de trabalhar também com estudantes trabalhadores, que isso é muito singular, é uma proposta do governo federal, da época do governo Lula e Dilma, né, basicamente, que traz um conceito de universidade pública inclusiva.
Porque no Brasil tem uma coisa que é muito estranho. O rico estuda na universidade pública e o pobre estuda na universidade privada. Isso só acontece no Brasil, assim, massivamente. Claro que isso é uma generalização minha, né? Mas massivamente é isso. Então o governo ele traz essa proposta. E muitas vezes eu vejo, assim, nos nossos estudantes um potencial, isso não só da engenharia biomédica. Eu dou aula para engenharia de produção, engenharia mecânica, engenharia elétrica, mas muitos para os alunos de engenharia biomédica. Isso é uma coisa que acontece também nas universidades do mundo todo, de maneira geral, porque eu já converso com colegas de outras universidades. E às vezes a gente vê nos nossos estudantes ainda pouco engajamento na universidade. Eu não sei se vocês percebem isso na engenharia mecânica, mas por contraditório, Custódio, o que é que às vezes eu percebo? É que aquele estudante trabalhador, que trabalha o dia todo, é o estudante que quando está na sala de aula, ele consegue aproveitar o máximo do tempo que ele está na sala de aula. Eu poderia citar alguns exemplos aqui. Então, você que foi estudante aqui da universidade, fez doutorado, graduação também, Hernando, o que é que você acha que a gente pode, como é que a gente pode trabalhar dentro da engenharia biomédica para que a gente consiga promover ainda mais esse engajamento dos nossos estudantes e esses resultados que são expressivos, eu botei aqui um pedacinho dos resultados, eles possam ainda ser maiores. Então, quando a gente olha para o departamento de engenharia biomédica, com certeza absoluta, nós somos o curso hoje e o departamento que tem o melhor custo-efetividade dessa universidade. Mas vamos lá. Bom, mais uma vez, boa noite a todos. Então, Ricardo, só antes de discutir essa questão, vou só trazer alguns números que são importantes. Hoje no Brasil nós ainda não temos mais de 3.000 formados em engenharia biomédica. Só para vocês terem noção o quão pequeno ainda é o curso dentro do Brasil. É um curso que hoje nós temos 22 anos de engenharia biomédica no Brasil, é muito novo se comparado a civil, química, engenharia elétrica, engenharia mecânica. Nós somos realmente um bebê dentro das engenharias. Só para vocês terem noção, universidades públicas são apenas 6. Dessas 6 universidades públicas, nós temos 410 vagas públicas e 5.000 vagas privadas. Tá? Então, assim, realmente é um mercado muito promissor ainda da engenharia biomédica, para uma quantidade muito pouca de vagas. Talvez só aqui no Rio Grande do Norte nós formamos, acho que forma-se mais de 1.000 pessoas só na área de civil. Nós não formamos nem 100 anuais em engenharia biomédica. Tá? O nosso curso ele realmente cresceu bastante. Hoje nós estamos com 190 alunos ativos. E aí, trazendo um pouco dessa questão de a engenharia biomédica realmente bom, aí, mais uma vez, reforçando a palavra aí já que o Ricardo falou, engenharia biomédica não é só engenharia clínica, como muitos pensam, tá? É muito mais do que isso. Embora vocês achem que realmente é um mercado que mais engloba a questão dos empregos dentro da área de engenharia biomédica, mas não somente. E uma coisa que é bem interessante é que dentro desse mercado, nós sempre devemos olhar onde é o mercado que mais impulsiona a engenharia biomédica, que é o mercado norte-americano. E aí dentro do mercado norte-americano, a estatística dos Estados Unidos ela mostra uma projeção para a engenharia biomédica que dentre todas as engenharias, a mais promissora, isso aí quando eu falo mais promissora no horizonte é de 20 anos, é a engenharia biomédica. O último estudo apontou que dentro do crescimento de todas as engenharias, a que mais cresceu nos últimos 10 anos foi a engenharia biomédica. Em relação às outras, numa média de 14% de crescimento, a engenharia biomédica teve um crescimento de quase 65%. O que é uma coisa absurda, assim, se comparado às outras engenharias. Então, assim, nós realmente estamos na crista da onda. No período pós-pandemia, nós tivemos um crescimento ainda mais de engenharia biomédica. Está para sair o próximo relatório americano, mostrando as carreiras mais promissoras. Eu acredito que a engenharia biomédica vai vir dentro dessa projeção como as principais carreiras a se seguir. No Brasil, esses números melhoraram bastante. Infelizmente, a nossa sociedade e o MEC ainda não tem números acerca da engenharia biomédica, mostrando como é que está esse crescimento. Acredito eu, pela grande falta realmente de profissionais, se comparado às outras engenharias. Mas estamos fazendo um trabalho junto à sociedade para tentar trazer esses números para que vocês possam ver quais são as regiões do Brasil onde mais se explora engenharia biomédica. E eu já trago assim, algumas coisas, informações que realmente é o Sudeste, onde mais se fala em engenharia biomédica, onde mais se trabalha. Porém, do ponto de vista de educação, o Norte tem 3 universidades públicas, né? Nós, Pernambuco e o Pará.
e 3 universidades no Sudoeste. O Sul não tem nada de engenharia biomédica, tanto nós temos diversos alunos aqui do Sul que fazem engenharia biomédica, não tem engenharia biomédica pública. E nós estamos entre os principais formadores de engenharia biomédica no Brasil. Tá? Então, assim, realmente, embora seja um curso novo, apenas 15 anos, né? Nós estamos aí como entre os principais formadores na área de tecnologia biomédica, o Rio Grande do Norte está como um dos principais. E quando nós falamos desse engajamento, eu lembro que eu entrei, bom, eu sou novo aqui, né? Cheguei na universidade em 2019, e eu sempre fui envolvido com o movimento estudantil. Então fiz parte de presidência de DCE, de Grêmio, de centro acadêmico, o que vocês imaginarem do movimento estudantil eu participei, entre várias confusões também, né? Brigas com professores. Então, assim, eu entendo bem essa questão do engajamento, não dá para nós falarmos em melhoria de curso, em crescimento, se os estudantes realmente não participarem dos cursos. Então, aquela coisa que eu sempre bato com vocês, é importante que vocês participem, é importante que vocês estejam próximos da gente. Bom, vou tomar como exemplo aqui o Laís em questões de pesquisa. O Laís ele lança diversos editais anuais, e aí uma coisa que eu sinto muita falta é a pouca participação dos nossos alunos. Nós temos 190 estudantes ativos hoje no curso de Engenharia Biomédica. Vocês veem como é muito pouco, vocês quase não têm concorrência. 190 é uma turma de civil da UNP, que se forma num semestre. E aí, são poucos estudantes que são da Engenharia Biomédica que fazem esses editais. Tem muita gente que vem da computação, que vem da Engenharia Elétrica, vem do IMD, e assim, são pouquíssimos alunos que participam. E uma coisa que eu percebi nesse ano de 2023 foi uma busca maior por pesquisa. Sim, ainda tem isso, ainda tem alunos de outras instituições. Mas engenharia biomédica eu sinto bastante falta, até nos nossos editais internos, quando eu imagino que vai lotar de engenheiros biomédicos, aparecem pouquíssimas pessoas. Mas uma coisa que eu percebi nesse semestre, assim, percebi dentro da coordenação, é a procura de alunos buscando por pesquisa. Eu vislumbro assim, um horizonte bem mais interessante nesse engajamento do nosso estudante, junto com pesquisa, junto com extensão. E é importante que realmente vocês façam parte de tudo. É por isso que nós estamos brigando por cada vez mais pesquisa, mais parcerias. E aí temos várias parcerias. Eu acho que é até importante depois publicar aquelas parcerias internacionais que o Laís tem, que outros laboratórios têm, dentro da engenharia biomédica. São oportunidades que vocês podem estar, de repente, fazendo o curso lá com o professor Jorge, um curso de verão ou uma pós-graduação lá em Coimbra. E é importante que vocês realmente procurem, tá? Nós temos são vários laboratórios dentro da engenharia biomédica. Hoje, realmente, nós temos um problema de bolsa, mas não é só nós, as universidades públicas, de uma forma geral, não tem tanta verba assim para pesquisa, em termos de projeto, vindo da universidade, se não for através de parcerias, mas que a perspectiva é boa de crescimento, e eu acredito que realmente vocês devem buscar, tá? Devem procurar. No momento, não pensem tanto em questões financeiras, realmente financeiramente está ruim para todo mundo, dentro da universidade, principalmente o CT, embora seja o Centro de Tecnologia. Mas na reunião que nós tivemos ontem, nós estamos no vermelho, não tem nenhuma perspectiva quando é que isso vai melhorar, então assim, realmente está bem ruim. E assim, continuamos sem ar-condicionado. Eu peço até desculpa a meus alunos lá que frequentam a sala num calor danado, mas nós já estamos crescendo bastante. Então assim, muitos me fazem perguntas, o que é que eu vislumbro com a engenharia biomédica? Hoje nós temos um mercado extremamente aquecido, e aí, como o Ricardo falou, nós viajamos por aí, encontramos sempre alguns alunos. A última conversa que eu tive com um aluno foi o aluno do Laís, Gustavo. Gustavo está no Piauí, já levou amigos para o Piauí para trabalhar com engenharia biomédica. Ele arriscou, chegou lá sem nada e acabou que ia estar levando gente daqui para lá, porque não tem ninguém para trabalhar lá na engenharia biomédica. No semestre passado, nós tivemos uma aluna que disse que ia arriscar tudo e ia para o norte. Ela foi para o Acre. Não sei se vocês conheceram Isabela. Largou tudo aqui e foi para o Acre. Foi arriscar a sorte de engenharia biomédica. E está dando certo, ela está gostando. Temos hoje alunos no Hospital das Clínicas, aluno no Albert Einstein, só para vocês terem noção como os nossos alunos estão bem. E assim, a engenharia clínica não, a maioria deles estão trabalhando na área de equipamentos, gerência de equipamentos, gerência de projetos.
E agora, claro, o mercado aqui na região de Natal e região é bem mais engenharia clínica, sim, é bem mais. Mas existem outras oportunidades que não se resumem a Natal, não se resumem ao Rio Grande do Norte. E aí tem um parque industrial que está crescendo bastante aqui em João Pessoa, já está começando a pegar pessoas de engenharia biomédica. A minha formação ela é engenharia elétrica. Depois, a pós-graduação praticamente foquei toda na área de engenharia biomédica. E por quê? Talvez se eu, há alguns anos atrás, se existisse engenharia biomédica, talvez eu tivesse feito hoje de engenharia biomédica. Por mais que eu goste bastante da área elétrica, da área de sinais, o pessoal que gosta de sinais, eu sei que é a grande maioria. Jorge, aqui nós temos um público bem cativante assim, na área de sinais. O pessoal gosta de sinais, das provas principalmente. E assim, você viu hoje, né? Como bom, então assim, quem gosta de resistências aí? Já é. Então assim, a área de engenharia biomédica é isso, né? É um misto de muita coisa. Então realmente nós temos um mercado que tem demanda. Então assim, não acho que porque vocês não enxergam, não é que não tenham. Realmente tem que buscar. Não é Natal. Natal é ruim talvez para todo mundo. Natal já foi bom. Mas só para vocês terem noção. Bom, quando eu falo em todas as engenharias, então, você gosta mais de uma área, talvez só tenha da engenharia elétrica. Hoje está bem, assim, para quem que quer trabalhar na área de solar, de eólica, está bem. Mas outra área talvez não tenha. Por exemplo, eu me formei na área de microeletrônica. Não tinha nada para mim no Brasil, na área de microeletrônica. Quando eu pensei em sair, assim mesmo me ofereceu um emprego para trabalhar não em microeletrônica, mas para trabalhar com equipamento na área de petróleo e gás. E assim, aí eu fui arriscando, né, até que eu voltei para a minha área de origem. E assim, as oportunidades elas estão. Não adianta a gente só pensar que vou trabalhar nisso, não. A engenharia biomédica é um mundo. Nós estamos cada vez mais fechando parcerias aqui dentro do Departamento de Engenharia Biomédica. E é importante vocês realmente colhem nos professores, se envolvam em pesquisa, se envolvam em extensão, se envolvam também em projetos de ensino, que tem bastante. Faça essas capacitações. Agora nós estamos oferecendo um curso, eu, Ricardo e Jorge, um curso de informática médica. Lá nós temos, acho que 4 alunos de engenharia biomédica. Cadê esses alunos? Um curso interessantíssimo, assim, principalmente para quem gosta de processamento de sinais. Mas nós só temos, acho, 4 alunos de engenharia biomédica. Então, assim, é muito pouco para a quantidade de alunos que nós temos. E, assim, isso me preocupa um pouco porque é um curso interessante, é uma área que rende bastante dinheiro. E aí, quando eu falo em rende bastante dinheiro, onde é que nós devemos buscar aplicações? Em problemas. E aí, onde é que nós devemos buscar problemas? Os relatórios da ONU, principalmente. Tá? E aí, se nós analisarmos a Organização Mundial de Saúde, ela apontou no último relatório as 10 principais causas de morte no mundo. Dentro dessas 10 principais, 74% são não transmissíveis e totalmente evitáveis. Dentro dessas 10, 16% são problemas cardiovasculares. Se vocês observaram as principais pesquisas que Jorge mostrou, quase 80% é na área cardiovascular ou problemas relacionados à cardiovascular. Então, assim, por quê? Não é à toa. Isso é o que mais se demanda de pesquisa hoje no mundo e de soluções na área de engenharia biomédica. Não é à toa que hoje, cada vez mais, nós estamos falando de telesaúde, de telemedicina. As grandes publicações hoje no Brasil são relacionadas à engenharia biomédica, se nós pararmos para pensar. E aí, dentro de equipamentos, dentro de pesquisas com inteligência artificial. Então, assim, é importante que vocês comecem a observar essas coisas. A engenharia biomédica é um bebê no Brasil e também é um bebê no mundo. Quando começou isso lá na década de 40, se pensar em engenharia biomédica na Alemanha, depois os Estados Unidos avançou, veio o México, depois do México veio então o Brasil. E aí isso aí se expandiu por América Latina. Tá? Então, assim, somos um bebê, mas somos uma engenharia hoje que é, dentro da projeção de evolução tecnológica, estamos entre as principais demandas no mundo, que é como acabar, nem acabar, como reduzir as questões de morte dentro lá do top 10 da Organização Mundial de Saúde, e aí isso aí é engenharia biomédica pura. Não tem mais hoje como se falar em qualquer processamento clínico que não envolva um equipamento, que não envolva inteligência artificial. Então, assim, tudo isso é relacionado à engenharia biomédica. E como o Ricardo, como o Jorge bem falou, essa ponte entre as demandas clínicas e a engenharia, quem faz é a engenharia biomédica. Eu tenho diversos colegas hoje formados em engenharia elétrica
que estão buscando especializações na área de engenharia biomédica e aí pagando cursos caríssimos. Eu não sei se vocês têm noção, mas um curso básico na área de engenharia clínica custa quase R$ 15.000, curso simples que vocês aprendem aqui durante a graduação. Então, tem muita gente, colega meu hoje, que está fazendo especialização na área biomédica para tentar conseguir trabalhar na área, porque veio essa área como uma área de realmente bem promissora, tá? Então, eu espero que com essas palavras, amanhã não, que amanhã a gente está bem ocupado, mas na próxima semana vocês comecem a procurar realmente os professores, vão atrás dos professores de vocês e vejam qual é a área que vocês se interessam, e realmente inicie pesquisa, inicie extensão. E aí, bom, Ricardo, vou pedir licença para fazer propaganda do Laís aqui. O Laís está com um banco aberto. O Laís está com um banco aberto para novos talentos. E aí vocês conseguem entrar lá no site, se cadastrar, que aí as novas demandas que vierem, a gente já tem essas pessoas que querem realmente trabalhar em determinadas áreas de pesquisa. De repente, a gente pode até criar algo semelhante aqui dentro da engenharia biomédica para ver quem é que vocês, qual o perfil que vocês possuem e direcionar realmente para os professores, que aí como vocês veem lá do CIT, muitos não conhecem os nossos professores, nem as expertises deles, talvez buscar o orientador acadêmico, olhar na coordenação, ou chegar para um professor qualquer de vocês e perguntar, olha, eu quero trabalhar com isso, qual é o professor que trabalha com isso? Antes de passar para a Ricardo, só uma coisa interessante, há um mês atrás, um cara bateu lá na minha porta, e veio extremamente aperreado e queria discutir sobre engenharia biomédica. Ele é lá da fonoaudiologia, está fazendo mestrado, e ele, por acaso, encontrou meu nome aí no mundo e veio perguntar se eu conseguia ajudá-lo. E aí, em pouca conversa que nós tivemos, geramos um produto, e aí vai ser o problema que ele vai tentar apresentar como a sua proposta de dissertação. E assim, uma conversa bem básica, ou seja, existe muita demanda na área médica, não é à toa que nós temos laboratório dentro do hospital, a quantidade de demanda é gigantesca. Hoje o maior problema que nós temos é falta de mão de obra, nós não temos. Nós não temos uma grande quantidade de gente para trabalhar, mas a quantidade de problemas é gigantesca. Então, dentro do UOL, dentro da maternidade, dentro de outros ambientes aqui que nós temos diversas parcerias com o CESAP, com algumas secretarias do Estado, mas realmente falta bastante mão de obra. E para essa mão de obra ser capacitada, é importante que vocês realmente entrem em pesquisa, não fiquem só nas disciplinas. Eu entendo que muitos aqui trabalham, eu sei da dificuldade, mas vamos tentar conciliar diversas coisas, entrar no projetinho, discutir com os professores, quer se capacitar um pouco mais, que é isso que o mercado deseja. Tá? Então, vou retornar a palavra aqui para Ricardo. Só fazer o resumo, eu vou sintetizar e passar rapidamente para Jorge, para a gente finalizar, eu vou abrir para perguntas, umas 2 ou 3 perguntas aí para a galera, certo? Para a gente fechar. Mas vou tentar sintetizar o que você falou aí, Hernando. Basicamente é o seguinte, para os alunos, esse engajamento que a gente quer, às vezes, observar nos estudantes, eu acho que eram coisas que a gente fazia na prática estudantil da gente, que era vivenciar a universidade. É chegar na universidade e ficar o dia todo aqui pela universidade, ou participando dos projetos, das atividades com professores do Departamento de Engenharia Biomédica, não só do Laís, né? Com os professores, nos projetos dos professores, né? Ou de outros professores de outros departamentos, da medicina, da comunicação, com o Jussiano aí que precisa de gente para fazer análise de ciência de dados na área de saúde, para comunicação em saúde. Então é basicamente isso, é vivenciar a universidade naquilo que a universidade pode entregar. Né? Então, assim, às vezes eu percebo esse distanciamento. O estudante ele vem para a aula, volta para casa, vem fazer a prova e termina a graduação. Mas os estudantes que passam pelos projetos, eles saem com outro nível de formação. É um outro nível de estudante. Pelo menos os estudantes que a gente vê lá no Laís, a grande maioria deles, né, os que não vão fazer doutorado e mestrado, eles já estão todos empregados ou aqui fora do Rio Grande do Norte ou fora do país. A gente tem gente em Singapura, Canadá, Japão, Estados Unidos, na Alemanha, Suíça, Suécia. Então é a história das pessoas que nem terminaram o doutorado ainda, ou mal terminaram a graduação. A gente tem alunos que mal terminaram a graduação, já estão sendo contratados. Então eles correm aí para terminar o curso. E muito disso se deve à participação nos projetos. Eu vou dizer uma coisa aqui para a gente que é professor, às vezes pode parecer
algo estranho, né? Mas os alunos, eles aprendem muito mais nos projetos do que nas disciplinas, Custódio. Aí você diz, e para que servem as disciplinas? Para dar a base, para impulsionar os projetos. Mas nos projetos, eles fazem perguntas que dentro das disciplinas, Jorge, eles não conseguem fazer. Então isso é muito importante. Quando o estudante está lá na caneta plasma, que ele começa a ver a remoção da cárie, né, ou das coisas que ele estudou sobre a questão da teoria que envolve o plasma, e ele vê aquela coisa funcionando e às vezes não deu certo, e ele tenta resolver, ele vai buscar respostas que a pergunta apareceu naquela hora, e dentro da disciplina ele não conseguia fazer aquela pergunta. Então, participar da universidade significa isso. É vivenciar a universidade. E o estudante trabalhador? O estudante trabalhador, ele tem uma habilidade que é incrível, que é conseguir aproveitar melhor o tempo. Né? Então, ele consegue aproveitar melhor o tempo. Ele faz o trabalho remoto, ele participa do projeto em home office, ele arruma o tempo no final de semana, ele vai se engajar com a galera que era do aerodesign. Eu tenho certeza que tem estudante trabalhador que vinha no sábado aqui trabalhar na universidade. De madrugada, final de semana, feriado, dia santo. Então, os projetos da professora Luciana, da professora Eliana, da professora Beatriz, de Carilane, de Custódio, de Roncalho, de Hernando, de Adailton, de Eleni, estão abertos para receber os estudantes. Geralmente, alguém pergunta, professor, eu quero participar voluntariamente. Perfeito. Faça contato com fulano e fulano, e aí a gente vê qual é o projeto que você vai participar. Bem, aí eu vou devolver para o professor Jorge, para a gente encerrando essa parte e abrir aí para as duas perguntas, porque já está um pouco tarde. Jorge, lá quando você olha, por exemplo, o perfil dos estudantes lá que estão fazendo engenharia biomédica, eu tive a felicidade de conhecer a professora Lorena, inclusive é uma das que a gente vai querer trazer para esse ciclo de palestras. Ela é doutora em engenharia biomédica, ela é graduada lá na Argentina e fez pós-graduação na UFRJ. E hoje é professora lá na Universidade de Coimbra. E a gente vai trazer ela para cá para fazer uma das palestras para vocês. Vocês vão achar estranho porque é uma portuguesa que fala espanhol, né? Não, eu estou fazendo uma piada aqui, né? Ela não é portuguesa. É uma portuguesa que fala espanhol porque casou com um português, né? Bem, então assim, Jorge, como é que você trabalha essa questão lá dos estudantes, dos engajamentos, da participação de projetos? Todos os estudantes que participam de projetos, eles são, aqui a gente chama de bolsistas, lá se chama de bolseiros. Como é que é essa relação dos estudantes nas pesquisas de vocês lá? Pronto, é isso daí. Bem, há muitas realidades, mas basicamente, e nós temos a vantagem, portanto, o Departamento de Engenharia Informática, como eu há pouco ali falei também, nós temos o SISUC, e o SISUC é o Centro de Informática e Sistemas, portanto é a parte de investigação. E que, por acaso, o Instituto de Investigação está dentro do Departamento. Na prática, confunde-se muito o Departamento com o SISUC, apesar do SISUC ser uma coisa muito maior, porque tem professores de outros politécnicos e de outras universidades do país, mas é um pouco uma mistura. E, portanto, mas nós temos essa sorte de o departamento ter o SISUC. E nesse sentido, para nós é ligeiramente, ou eu diria relativamente fácil, conseguir fazer com que os alunos relativamente cedo comecem a fazer atividades de investigação. Portanto, nas aulas vamos falando, há este projeto, quem é que quer fazer, quem é que não quer fazer. Portanto, nós temos algum sucesso nisso. Não é muito difícil conseguirmos que os alunos integrem às vezes desde o primeiro ano, projetos de investigação. Até fizemos agora, houve lá agora uma iniciativa que eu acho bastante interessante, que foi o quê? Os próprios centros de investigação, e há dentro do centro de investigação há vários grupos, há 6. O meu é o grupo de computação adaptativa. E aquilo que nós nos comprometemos é cada grupo está a financiar 4 bolsas para alunos do primeiro ano. Portanto, os alunos chegam logo no primeiro ano e integram-se, neste caso, 4 no meu grupo e 4 nos outros grupos. O que é que nós conseguimos com isso? Uma coisa muito simples. Estamos a dar bolsas aos melhores alunos do secundário. E a propaganda que estamos a fazer, que é mesmo isso, propaganda, pagamos bolsas aos melhores alunos. Portanto, acho que está a ser uma ideia excelente, porque de repente o Departamento de Engenharia Informática passou a ser o departamento que tem a melhor média da universidade, porque os alunos vão para a informática porque têm as propinas pagas. E para nós é meia dúzia de questões, porque são 4 bolsas de iniciação à investigação
e que não custa nada. Mas a palavra espalha-se. Portanto, nós estamos a conseguir, de uma forma simples, captar muito bons alunos, além disso. E esses alunos estão a integrar projetos desde o primeiro ano e tem sido uma agradável surpresa. Há lá fulanos muito, muito bons. É incrível. De alunos. Depois os outros vão evoluindo, eles têm que, como eu dizia, muitos deles vão integrando projetos. Nós temos também a grande vantagem de alturas boas, alturas más, como em todo lado, mas nas alturas boas temos muito dinheiro. Agora tenho 1 ou 2 projetos que há muito dinheiro, portanto estamos a conseguir integrar muitos alunos que aparecem, mesmo alunos do segundo ano que querem fazer umas coisinhas pequeninas e vão já integrando projetos, até que chegamos depois aos alunos da pós-graduação de mestrado e aí fazem teses connosco e tipicamente também conseguimos dar bolsas, portanto não é muito difícil, não a todos às vezes, mas conseguimos. Portanto, resumindo, como o Ricardo há pouco estava a dizer, nós temos a grande vantagem de ter o DEI, Departamento de Informática, onde temos aulas e contactamos os alunos todos os dias e podemos chamá-los para a investigação e conseguimos captar alunos. Claro que, mas depois é como aqui, e eu percebo também, nem todos têm essa capacidade, nem sequer essa motivação também. Às vezes as coisas não correm assim tão bem quanto isso. Mas neste momento nós estamos que o projeto que eu estava a falar, o último, que eu estou mais ligado agora do lado da interpretabilidade e da reliability, eu tenho 5 alunos de licenciatura, portanto licenciatura da graduação, a trabalhar. 2 deles têm bolsa, 3 não têm, mas não se importam e estão a fazer umas pequenas coisinhas. E já evoluem, e como o Ricardo há pouco diz, e é verdade, eles gostam mais de fazer os projetos, entusiasmam-se mais do que propriamente às vezes ir às aulas e ouvir os professores falar, aquilo é uma seca, portanto preferem estar integrados em projetos. Portanto, resumindo, acho que temos muito boa experiência lá em Coimbra. Obrigado, Jorge. Mais uma vez, extremamente esclarecedor. Queria abrir para os colegas, para os estudantes, ver se alguém quer fazer mais alguma pergunta. Pronto, perfeito. A câmera está lá? Boa noite, colegas, professores que estão na mesa e demais professores que estão presentes. Meu nome é Andriele, eu sou aluna do curso, estou no 8º semestre. E a minha dúvida mais é em relação à docência, pois é do meu interesse e de interesse de vários colegas também. A gente queria mais que vocês falassem sobre, porque a gente vê que tem uma ausência de engenheiros biomédicos professores no nosso curso. E eu queria resgatar o que o professor Hernando falou sobre outras universidades públicas que existem e que ofertam o curso de engenharia biomédica e como é que está essa docência de professores engenheiros biomédicos fora da nossa realidade também. Ganhou ponto na disciplina. Vou falar bem rapidamente, Andriele. Por que a gente não tem engenheiros biomédicos doutores no departamento ainda? Porque na época a gente não tinha esse número de doutores formados no Brasil e precisava de um curso com uma diversidade de formação. Você tem, por exemplo, Luciana, que é fisioterapeuta, trabalha a parte de biodinâmica e todas essas questões aí. Reabilitação, eu acho que é isso, né? Entendeu? Então você precisava dessa diversidade de formação. E no Brasil, como o Hernando falou, você disse que tem 3.000 engenheiros biomédicos. Ainda não tem 3.000 engenheiros biomédicos. Engenheiros biomédicos. Para fazer concurso para a universidade, tem que ter doutorado. Né? Em algumas áreas tem que ter doutorado. Em algumas áreas, mestrado. Então, agora que está se começando a ter pessoas que têm doutorado e são engenheiros biomédicos. Gabriela é um exemplo desse. Depois de, olha só, 15 anos de fundação do curso, 15 anos para ter uma primeira engenheira biomédica com doutorado. Em Coimbra aconteceu precisamente a mesma coisa. Lembro-me, já há uns anos, não posso precisar quantos, em que nós lá temos avaliações dos cursos de vez em quando por uma comissão nacional. E a avaliação do programa doutoral em Engenharia Biomédica, a dada altura, um dos avaliadores fez a seguinte pergunta. Ao fim de 15 anos, quantos alunos é que já terminaram o doutoramento em Engenharia Biomédica? Nenhum.
Precisamente a mesma questão. O curso já estava a funcionar, mas é evidente, a fase inicial é sempre um problema. Não há pessoas, não há. Portanto, mas só para dizer que passou-se o mesmo. Então, assim, eu não participei da concepção do curso. Eu peguei, depois o Roncalho pode falar um pouquinho aí. Mas a ideia é essa. Então, você precisava ter uma diversidade de pessoas que minimamente atuassem nas áreas estratégicas da engenharia, nas principais áreas da engenharia, nas principais grandes áreas da engenharia biomédica. Isso é no mundo todo. Inclusive, no Brasil, eu estudei, li um pouco sobre isso. No Brasil, você tem duas correntes, Thaisa, sobre a questão da engenharia biomédica. Tem um grupo que acha que engenharia biomédica não deveria ser uma graduação, que é o pessoal vinculado ao UFRJ, que é onde César e Lorena fizeram doutorado. Eles acham que engenharia biomédica deveria ser uma pós-graduação. Aí você já tem um outro grupo que é vinculado lá ao professor Alcima, lá da Federal de Uberlândia, a Sociedade Brasileira de Engenharia Biomédica, que defende sim. Não, a engenharia biomédica ela é uma graduação específica. Ela tem uma idiosincrasia própria, ela tem suas singularidades, ela tem um nível de abrangência, então ela tem um conjunto de disciplinas. E no mundo, dentro da I3E, que é a sociedade onde a gente está vinculado internacionalmente, você tem uma área de engenharia biomédica. Então, isso vai levar um tempo, Adriele, até que a gente tenha um número grande. Mas aqui na universidade mesmo, quando começou o departamento de computação, Custódio, o departamento de computação da universidade não era formado por cientistas da computação, 1970 e pouco. Ele era formado por matemáticos e estatísticos. Ou seja, os caras que faziam algoritmos e programavam, eles eram matemáticos, predominantemente matemáticos, alguns estatísticos. Né? E depois começou a ter realmente cientistas da computação, e eu acho que lá em Coimbra, isso foi a história da computação no mundo. Entendeu? Começou pela galera da matemática, da física, os eletrotécnicos, era a turma que fazia a parte das ciências da computação. Você quer falar um pouquinho aí, Carlos? Tem outra coisa também importante, que quando você fala em 15 anos, mas não esqueça que a entrada inicial foi via Reúne, e isso foi um problema que até a engenharia mecânica enfrentou, até para vocês pensarem dentro da engenharia biomédica, é que nenhum curso de segundo ciclo aparecia nacionalmente para as pessoas que estavam se inscrevendo para fazer o Enem. Tá? Então, ainda hoje isso acontece, quer dizer, os vários cursos que fazem parte de 2 ciclos aqui, um aluno que está lá fora, ele não consegue saber que na UFRN, por exemplo, tem engenharia biomédica, que tem engenharia mecânica, tanto que a gente fez uma entrada pela Escola de Ciência e Tecnologia e uma entrada independente, de maneira que hoje uma pessoa que está fazendo o Enem, que está se inscrevendo para o Enem, ela consegue ver que tem engenharia mecânica em Natal, sim, independente de ser via a Escola de Ciência e Tecnologia. Então, e logo no início, né, muita gente perguntava o que um engenheiro biomédico faz, né? Então, não é tão simples, é um curso novo. Também, muita gente, se você perguntar em casa, talvez o pai, a mãe, ele não sabe o que um engenheiro biomédico faz. Vai ter um filho formado na área e ele não sabe ainda o que ele faz, né? Então, isso também uma coisa, questão cultural, né? É uma questão cultural, mas é uma coisa para pensar, viu? Eu já estou colocando essa ideia, tanto que a gente fez 2 entradas. Isso é um problema sério para qualquer ciclo, qualquer curso de 2 ciclos. Eles não são vistos dentro do sistema nacional. Vou passar aqui para a Carilane. Eu não estou na mesa, não, mas eu posso também ajudar a responder a pergunta. Primeiro, também eu também faço umas gafes também, como às vezes, né, como o Ricardo falou. Queria agradecer a nossa equipe, né, nossa parte administrativa, Denise e Máximo, também pela ajuda que eles estão dando a gente, tanto no departamento quanto a coordenação. Né? Prometo que vou atualizar os números, Ricardo, realmente são merecidíssimos. Né? Em relação recentemente a gente aprovou em plenário do departamento, inicialmente, o concurso, né, para professor efetivo, assim que a universidade liberar, né, o edital, porque a vaga, né, que nós tínhamos, né, com o falecimento do professor, ele volta para a universidade. Né, ela volta para o cadastro lá da universidade, né, as vagas da universidade. Então, assim que o edital sair, né, aí nós já estamos prontos, aptos para concorrer a essa vaga. Né? Então, tem todo esse processo aí, e o que nós... Né, e um dos perfis também foi para doutor em engenharia biomédica, além das outras áreas também, como foi o primeiro, né, concurso que a gente fez para a vaga do professor.
né? Então, nós estamos pensando também nessa forma também, né? Tem mais alguma pergunta? Pode vir. Que tá... Literalmente, né, Bruno? Você olha para lá, se apresenta. Boa noite, gente. Me chamo Maria Eduarda. Assim como a Andriele, eu estou no 8º período. Como o professor Hernando falou, aqui no Rio Grande do Norte, a área da engenharia biomédica que está em ascensão é a engenharia clínica, essa parte. Eu queria saber, por parte do professor Jorge, em outros países, a realidade é essa também? A área da engenharia biomédica que está em ascensão em outros países, também, como em outros estados do Brasil, ainda continua sendo a engenharia clínica ou a área de pesquisa está crescendo em outros países também? Essa parte de órteses, próteses, outras áreas que estão dentro da engenharia biomédica. Respondendo diretamente e muito rapidamente, sem dúvida, há áreas da engenharia biomédica que estão a ter um crescimento enorme por todo lado. Eu falo, por exemplo, da realidade que nós temos lá em Coimbra. No início, os engenheiros biomédicos na parte clínica foram absorvidos pelos hospitais. Hoje em dia, se calhar, já não é tão simples, e se calhar aqui vai um dia acontecer isso, de haver saídas mais na parte clínica. Hoje em dia há desenvolvimento de biomateriais, de próteses, na parte de análise de dados, de dispositivos, de materiais. A parte de instrumentação é forte também em Coimbra, porque a física é que coordena o curso, portanto, de dispositivos clínicos. Ou seja, sem dúvida que sim. E acredito que nos outros países da Europa a realidade é parecida, que é mesmo. Não duvido disso. E aí, Jorge, vou só fazer um complemento aqui para Maria Eduarda. Por que a maior demanda é para engenheiros clínicos hoje aqui no estado? Porque a carência de engenheiro biomédico, ou seja, de pessoas que estão aptas a atuar nessa área de engenharia clínica, é muito grande. Nunca teve, Custódio. Né? Eu vou dar um exemplo. Eu fiz uma auditoria junto com outro colega numa secretaria municipal de saúde aqui, que um colega nosso foi secretário, quando ele assumiu. Ele convidou a gente para fazer uma auditoria. Por quê, Maria Eduarda? Porque se comprava muitos equipamentos, faziam contratos muito altos. Por exemplo, o contrato do autoemissor, aquele para fazer o teste da orelhinha, né, que a criança faz quando nasce. E quando a gente foi examinar o contrato, era mais barato esse município, comprar vários por ano do que fazer aquele tipo de contratação. E aí a gente chamou. Um outro que tinha lá era a questão dos ar-condicionados para climatizar determinados ambientes. Né? Era muito mais barato comprar os ar-condicionados todo ano do que ficar fazendo a manutenção. Era muito mais barato comprar os autoemissores do que fazer as manutenções, substituir todos os anos. E aí a gente chamou a pessoa responsável pela compra, Custódio. Perguntou, a gente fez um cálculo aqui e observou que isso é um trabalho do engenheiro clínico. Orientar bem a aquisição de material, orientar bem a manutenção de equipamentos. E aí, quando a gente chamou a pessoa, ele era biólogo. Aí ele disse, eu comprei o que pediram para mim comprar. Eu contratei o que mandaram eu contratar. Eu não entendo nada de equipamento. Então, hoje, o maior gargalo, o mais evidente, é esse. Os hospitais precisam saber o que vão comprar. Os hospitais precisam de um bom planejamento para manutenção, para reduzir custo. Os hospitais precisam fazer uma boa engenharia do fator humano que tem a ver com engenharia clínica para evitar quebra e desperdício. Porém, essa não é talvez uma das maiores necessidades. É a maior necessidade urgente, que é isso que Jorge disse. Depois que você preenche essa demanda, as outras demandas vão ter outras demandas. E o engenheiro biomédico vai ter um concorrente muito importante aqui no estado, para a área de engenharia clínica. Quem é? Sabe, Custódio? Você ajudou a fazer o curso. Não, é o curso do Instituto Federal Técnico em Equipamentos Biomédicos. Certo? O engenheiro biomédico ele tem uma formação mais ampla.
Por quê? Porque ele pode ser um assessor técnico para a tomada de decisão nas secretarias municipais de saúde, nas secretarias estaduais de saúde, nas áreas das secretarias estaduais de saúde, né? Nas áreas do setor privado dos planos de saúde, que eu peguei aqui só a saúde pública. Aí você diz, e por quê? Por quê? Por uma coisa simples, eu vou dar só um resultado do que a gente fez. A gente pegou no Brasil e foi analisar todos os diagnósticos de sífilis congênita no Brasil. E o que é que a gente descobriu nessa análise? A gente descobriu que há, na verdade, uma notificação equivocada dos casos de sífilis. Por quê? Porque não foi definido corretamente o caso. Isso há muitos anos o Brasil vem fazendo isso, pelo menos desde 2010. Ou seja, você tinha uma entrada de dado não qualificado, no meio do processo foi colocado uma atividade humana que aumentou a acessibilidade da notificação, e isso passou a não ser controlado. Quem é a melhor interface para fazer esse tipo de análise? O engenheiro biomédico. Por que o engenheiro biomédico? Porque o engenheiro biomédico ele entende não só da parte de análise de dados, ele entende de saúde, ele entende de saúde pública, mas ele entende de uma coisa que é uma condição sine qua non para análise desse diagnóstico, Custódio, que é desenvolver um teste de alta acurácia para melhorar a qualificação do diagnóstico e da notificação da sífilis. Para a gente chegar nessa conclusão, a gente levou quase, Thaisa, né? 6 anos de estudo. 6 anos de estudo. E foi um estudo totalmente transdisciplinar, assim como a engenharia biomédica é transdisciplinar. Então, uma outra área, como o Jorge falou aqui, é a área de saúde digital. A área de saúde digital ela é muito mais para a engenharia biomédica do que para o cientista da computação. Por quê? Porque um dos ramos da engenharia biomédica é a informática na saúde, são sistemas de informação em saúde, é a computação aplicada à saúde. Esse é um ramo forte da saúde digital. E o cara que termina a ciência da computação, Luciana, ele não dialoga com a saúde. Ele dialoga com lógica, ele dialoga com matriz, depois ele vai aprender. Os nossos estudantes, não, eles estão desde o início dialogando com a saúde. Entende? Então, a engenharia clínica, ela, assim, é porque a gente tem poucos profissionais, mas rapidamente ela vai saturar. Assim, quando tiver todas as demandas, ela vai saturar rápido. Por quê? Quantos hospitais privados a gente tem no estado? 50? Quantos hospitais públicos? Os públicos eu sei, 24. 24 mais 50 dá 74. Se eu botar 2 engenheiros biométricos em cada um, 148. Acabou-se. Certo? A conta é bem fácil. Eu gosto de fazer conta para tudo. Né? Porque, assim, você pode até discordar do número, mas ele fala muito. Entendeu? Não são 3 engenheiros biométricos em cada hospital, são 3. Não, tudo bem. Então a gente só vai multiplicar essa conta por 3. Eu só multipliquei por 2. Entende? Então, assim, é muito mais abrangente. A engenharia clínica, de novo, ela é muito importante, é uma coluna vertebral para a gestão de um estabelecimento de saúde, para a gestão da saúde. Mas a engenharia biomédica é muito mais ampla. A engenharia biomédica é uma ferramenta importante, Thaisa, para análise das políticas públicas, em quase todas elas. Por exemplo, compras de testes, diversos testes, sífilis, HIV, hepatites, compra de medicamentos, compra de equipamentos. O Brasil comprou recentemente não sei quantos aceleradores linear. Vários, você sabe disso. Quantos foram instalados? Por que não foi instalado ainda? O Hospital Onofre Lopes foi contemplado com um, desistiu. Porque não tinha infraestrutura, nem recursos humanos. Então, na definição da política pública de saúde, deveria ter um engenheiro biomédico lá. Aí não é só engenharia clínica, é política pública de saúde. Beleza? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? É porque eu gosto demais disso, senão a gente falava um bocado. Diga aí, Valfredo. Aí a gente encerra com o Valfredo, certo? Por favor.
Para aparecer aqui. E aí, quando encerrar, gente, vamos fazer um desafio para o cinegrafista e para o fotógrafo fazer uma foto geral com todos aqui na frente, por favor. Boa noite a todas e todos. Que bom que todos vieram. Através do professor Ricardo Valentim, me dirijo também aos demais componentes da mesa. Uma pergunta que não quer calar, professor Ricardo. Qual a perspectiva que o LAIS tem em produzir em grande escala os itens órteses e próteses para os hospitais públicos do Rio Grande do Norte? E se é viável? Vamos lá, gente. Essa pergunta de Valfredo é difícil, né? Porque, assim, a gente não tem essa pretensão de desenvolver em massa equipamento de órteses e próteses. Porque isso é um papel da fábrica. O que é que a gente faz? A gente pode desenvolver modelos, projetos, protótipos, para aí sim, a partir daí, ser incorporado no sistema de saúde. No LAIS, nós temos várias patentes. Tem 2 que estão para ser incorporadas no SUS. 2 já. Tem uma que está num estágio ainda bem avançado, em termos de pesquisa e implementação, que é o Caneta Plasma. Tem o Projeto Orceus, que já foi para uma parte de pesquisa clínica, que está para ser incorporado. E tem um teste, duoteste sífilis e HIV. O que eu posso dizer para você é o seguinte, é que uma dessas patentes, eu não vou antecipar, porque vai sair uma grande matéria sobre isso, ela pode gerar para o Brasil, em alguns anos, uma economia de 850 milhões de reais. Só para a universidade, por ano, 20 milhões de royalties. E 1/3 desses royalties dividido por todos os pesquisadores participantes do projeto. Só uma dessas patentes. Só uma dessas 3. Ou seja, é um valor significativo. Então, esse é o papel da engenharia biomédica, do engenheiro biomédico, olhando de maneira ampla. O LAIS, apesar de ser um laboratório importante nacionalmente e dentro da universidade, ele é só uma peça dentro da engenharia biomédica. Certo? Valeu, era isso, gente. Obrigado, boa noite.